Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está começando aqui mais uma série falando então sobre as definições, dicas, funções dos cargos do Ministério dos Desbravadores. E hoje o nosso tema é sobre diretor. Então vem comigo! Maravilha! Então, se você acabou de assumir o cargo diretor, diretora, ou já é, e quer aprender um pouquinho mais, então vamos lá para o nosso vídeo. Olha só, a primeira coisa que a gente vai te recomendar é aquilo que a gente sempre fala em todos os vídeos e toda hora que a gente vai dar uma dica, é tenha o seu manual administrativo do Clube Desbravadores, tá? Porque nele você tem ali toda a descrição, né, falando sobre, afinal de contas, o que faz o diretor, quais são as funções, as obrigações, direitos e também tudo o que está relacionado ao seu clube, tá? Então tenha isso em mãos, porque um monte de dúvida que geralmente as pessoas têm nos seus clubes pode ser solucionado simplesmente abrindo o seu manual administrativo. Então aí vai a nossa dica mais importante para começar com chave de ouro, que é você ter o seu manual administrativo, beleza? Primeira coisa, afinal, quem escolhe quem vai ser o diretor do clube? Quem pode ser o diretor do clube, né? Será que tem uma idade mínima? Será que tem uma capacitação mínima? Afinal, como e quem pode ser o diretor do Clube Desbravadores? A indicação do nome da pessoa que vai ser o diretor, diretora ou associado, ela é feita pela comissão da igreja uma vez por ano, tá bom? Agora, se em algum momento haja uma desistência ou algum problema que impeça que o diretor exerça ali a sua função, cabe somente à comissão da igreja escolher quem é a pessoa, né, o responsável que vai assumir o seu lugar. Mas Jonathan, tem idade mínima para se tornar diretor de desbravadores? Olha só, você tem que ter pelo menos 18 anos de idade, então você tem que ser maior de idade, tem que ser uma pessoa responsável, uma pessoa madura e tem que ser uma pessoa frequente na sua igreja, tá? Um membro ali ativo da sua igreja. Outra coisa, você tem que ter concluído ali o seu curso de treinamento básico de diretoria e de preferência que seja líder, tá? Isso às vezes não é a realidade de toda a igreja, mas se tiver um líder, preferência que seja um líder, tá? Por todo o conhecimento e capacitação que a pessoa tem. Mas se você for escolhido para ser diretor e você ainda não é líder, então aí fica a indicação que você comece imediatamente a cumprir ali o seu cartão de líder. E se você não tem as classes regulares e avançadas, então pegue uma agrupadas e comece a fazer agora, tá? Por que isso é importante, né? O diretor ele é um exemplo, né? E ele vai estar orientando ali os demais. Então, como que eu posso ensinar uma coisa, instruir uma coisa se eu não tenho? Então, as classes regulares e avançadas e o cartão de líder vai te dar esse preparo para que você possa ter um know-how maior para servir de uma forma mais efetiva, né, e com mais qualidade o seu clube. Lembrando que o sucesso e a moral de qualquer clube vai depender muito da liderança do seu diretor. O diretor ele tem que ser um exemplo de espiritualidade, pureza, prontidão, amabilidade, temperança, pontualidade, organização, asseio pessoal, incluindo também o uso adequado do uniforme. Ou seja, o diretor ele é exemplo, tá? O clube vai ter a cara que o diretor tem. E as crianças, os desbravadores, juvenis, adolescentes vão estar de olho em você. Então, por isso que é importante você ser uma pessoa espiritual, você ser uma pessoa ativa, uma pessoa amorosa, ter todas essas características, ou se esforçar para ter elas, né? Porque, afinal de contas, você vai ser ali a imagem, né, que está representando o clube e essas pessoas no seu clube, os desbravadores, vão ser influenciados por você. Então, muitas das vezes, a maneira como eles vão agir como conselheiros, instrutores, desbravadores ou futuros líderes da igreja vão ser parecidos com você, né? Se baseando na liderança que você vai exercer no seu clube. O diretor ele tem que estar também totalmente interessado nos juvenis e nos jovens. E você precisa compreender com simpatia os seus problemas. A sua vida tem que mostrar o que Deus pode operar na vida do desbravador. Muitas vezes, o desbravador, a desbravadora, vai passar por problemas, vai ter dúvidas, essa é uma fase
em que o juvenil ele tem um senso de pertencimento muito grande, ele quer fazer parte de algo e ele vai encontrar isso no clube. Então você tem que proporcionar esse ambiente para que ele se sinta acolhido e faça parte de algo. E muitas vezes ele não vai se abrir tanto, às vezes para os pais ou para outras pessoas da família. Acontece de ele se abrir com você, né? Então você tem que ter esse carinho especial, né? Amar esses juvenis, esses bravadores, para saber como lidar com eles, ter essa empatia, esse contato, porque muitas das vezes os seus desbravadores vão procurar você para solucionar esses problemas, para pedir orientação, tirar dúvidas, né? Então você tem que ter esse caráter cristão, esse carinho todo para saber como lidar com eles e orientar eles no caminho certo, né? Através da sua vida vai ser essa ponte para que eles possam encontrar também, através da sua vida vai ser essa ponte para que eles possam encontrar Jesus também. Outra coisa importante, o diretor precisa ser uma pessoa estudiosa e entusiasmada. Tem que saber, você deve saber também assumir responsabilidades, ser ávido e reconhecer outras ideias e demonstrar iniciativa nas suas atividades. É muito importante também você saber se relacionar com as pessoas, especialmente com a direção do seu clube, e também atender os conselheiros e instrutores em quaisquer problemas que possam surgir nas suas unidades. Então, teve algum problema com algum desbravador, com alguma desbravadora, eles vão procurar você, você vai ter que ter essa sabedoria para orientar eles de como lidar com o desbravador, como lidar com um determinado problema, né? Então, em todo momento, você vai estar lidando com pessoas, né? E pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoas têm problemas de relacionamento, né? Então, você é o responsável por manter esse clima legal, leve, né? E sabendo orientar com sabedoria. Agora que você sabe algumas características ideais para o diretor de desbravadores, vamos então para suas funções. Primeira função, ser membro da comissão da igreja. Por ter sido eleito pela comissão de nomeação da igreja, então, oficialmente, o diretor do clube ele é membro da comissão da igreja. Então você tem que representar ali o clube diante da igreja e dos demais líderes, apresentar suas propostas e projetos para o clube e disponibilizar o clube para ajudar nos outros departamentos também. Você também tem que defender os interesses do seu clube, objetivando um bom andamento do programa e informar para a igreja o resultado dos trabalhos que foram feitos. Então olha só, você tem que entender uma coisa, o clube não é seu, o clube não é meu, não é do diretor, da diretora, o clube ele é da igreja, né? Então você como diretor, diretora, você faz parte ali dos líderes da igreja, então além de você passar esse feedback para a igreja e para os demais líderes de o que está sendo feito no clube, quais têm sido os resultados, né? Você tem que estar sempre presente ali e disponibilizando o clube para ajudar a igreja também. Afinal de contas, o clube ele é um departamento da igreja. Então vai ter semana jovem, vai ter semana santa, vai ter algum batismo especial. Coloque o clube à disposição para estar ajudando no que precisar. Seja na recepção, seja fazendo uma guarda de honra, tá? O clube ele tem que servir à igreja, tá bom? Manter contato com o departamental e enviar os relatórios solicitados. Então o seu clube ele não é uma ilha, tá? Você tem que então manter contato com o departamento de desbravadores através do seu regional ou distrital. É importante você se inteirar dos projetos e programas oficiais e trabalhar ativamente para cumprir as metas determinadas. E aí você tem que enviar então os relatórios para o seu distrital ou regional dentro dos prazos. Geralmente no final do ano as associações entregam para os clubes através de um evento, uma cartilha, um calendário, quais são as datas principais de eventos que vão acontecer. Então você como diretor tem que estar atento a essas datas para que o seu clube não fique por fora de nada, tá? E você consiga participar o máximo de coisas possíveis, né? E dar esse apoio também para a associação. Você vai exercer, com a ajuda dos seus diretores associados, a direção superior da administração do seu clube. A diretoria do clube é responsável pela direção de todas as atividades do clube e deve garantir o cumprimento correto de todo o programa. O diretor ele tem que estar inteirado de tudo que acontece no clube. Deve manter ali a sua diretoria trabalhando para cumprir todos os propósitos e objetivos que foram propostos para o clube. Ou seja, diretor, você vai trabalhar ali com a sua equipe, tá? Dando conta, né, orientando para que tudo que você planejou para o seu clube nesse ano realmente seja feito.
Ou seja, você definiu que vai ter tais classes no seu clube, que você vai participar do Campuri, que você vai fazer acampamento. Então, durante todo o ano, você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo no seu clube e orientar o pessoal para que isso realmente aconteça, para que isso saia do papel, tá? Então, você vai analisar as classes, ver se ele está funcionando bonitinho, você vai ver se o pessoal você vai ver se o capelão está fazendo o trabalho dele, se todo mundo se inscreveu para o evento. Então, você vai estar de olho em tudo que está acontecendo no seu clube, tá? Você é o responsável por fazer esse clube andar. Próxima função: convocar e presidir a comissão executiva e a comissão regular. O diretor, ele é presidente de ambas as comissões do clube e é a sua função convocar essas reuniões e presidi-las. Você vai elaborar previamente as pautas de discussão e você vai dirigir a conversa de todos esses assuntos. Mas então, o que é a comissão executiva e comissão regular do clube de desbravadores? A comissão executiva do clube, tá? Ela não é o clube inteiro, tá? Nem todos os conselheiros, a galera toda. A comissão executiva do clube é uma comissão menor, tá bom? Ela faz parte o diretor, a secretária e os diretores associados. E o pastor distrital, quando ele puder participar, tá? Geralmente aqui no nosso clube, a gente reúne essa comissão executiva para tomar as decisões mais importantes, mais complicadas, ou pré-planejamento, por exemplo, aqueles assuntos que a gente pretende decidir primeiro para depois explanar com o clube todo, tá bom? E a diretoria regular do clube, tá? Aí sim você inclui as demais pessoas da diretoria do seu clube, né? Então, além do diretor, secretária ou secretário, associados, você tem ali a inclusão então dos conselheiros, dos instrutores, dos capelões. Então aí sim você tem a participação mais efetiva do restante da diretoria do seu clube. Próxima função: providenciar todo o material necessário e local para a realização de eventos, reuniões e demais atividades ali que o clube vai fazer. Essa é uma das principais funções do diretor. Ou seja, então, se o seu clube vai ter reunião aos domingos, certo? Eu vou fazer ela num clube, eu vou fazer ela num colégio, num ginásio, eu vou fazer na igreja. Então é sua responsabilidade como diretor providenciar o local para o clube se reunir. Se vai precisar de algum material, alguma coisa para essas classes, para as atividades, para as gincanas. Vai ter um Campuri esse ano. Você precisa levar o teu clube para o Campuri. Então você precisa saber se você tem barraca, se você tem cozinha. A galera não pode ir de a pé, tem que ir de ônibus. Então você, como diretor ou como diretora de um clube de desbravadores, é responsável por tudo isso acontecer, tá bom? Então lembre-se, o clube ele é um reflexo seu. Então seja um líder ativo, um líder que tem força, um líder que se atente aos detalhes para que o seu clube possa ter toda essa estrutura que eles tanto necessitam. Próxima função: definir as diretrizes e metas do ano do seu clube de desbravadores. Olha só, todo diretor ele tem que ter ali no início de cada ano o seu plano de metas ou diretrizes de trabalho. Qual que vai ser o foco das atividades do seu clube nesse ano? Será que o foco vai ser aumentar o número de membros? Será que é formar novos líderes, investir em novos líderes, batizar mais desbravadores, fortalecer a galera que já está no clube, realizar um projeto comunitário por mês? Bom, independente do foco, o programa do clube, principalmente as classes e especialidades, nunca jamais devem ser deixadas de lado, ainda que seja para preparar o clube para algum evento da divisão ou do campo. O plano de metas ele deve ser discutido e aprovado pela comissão executiva do clube, ou seja, diretor, associados e secretária e o pastor distrital quando disponível, para então ser posto em prática na primeira reunião do clube. Ou seja, o seu clube precisa ter foco, tá bom? Eu lembro que um grande líder que eu tive lá na Associação Norte Paranaense, o pastor Jonatas Rosa, falava: você quer matar o seu clube, coloca só bola para o pessoal jogar e faça uma reunião sem objetivo. Então você precisa ter um objetivo. Esse ano vocês vão focar mais em instruções, vão focar mais em investir em novos líderes, vocês querem fazer o clube crescer, querem ter mais batismo. Então tenham um norte para vocês seguirem durante esse ano, tá bom? Mas jamais deixe de fazer algumas coisas muito importantes que o seu clube precisa, como as classes, as especialidades, classe bíblica, tá bom? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: mas o clube só faz classe e especialidade, tá faltando coisas físicas, coisas espirituais. Olha só,
as classes e as especialidades, todas elas foram pensadas, inspiradas aí por Deus e pensadas para trabalhar todas as áreas do clube. Então nós temos ali especialidades e atividades nas classes que trabalham o físico, o espiritual e o mental também. Então se o seu clube ele não está fazendo classes e especialidades, com certeza você vai acabar ficando com certeza o seu clube vai ficar deficiente em alguma dessas áreas. Então é imprescindível que vocês façam classes e especialidades e classe bíblica no seu clube. E a última função é dirigir todas as reuniões do seu clube. As reuniões regulares do clube devem ser administradas pelo diretor. Ele deve definir o que vai ser feito em cada uma, qual que vai ser o tempo para cada atividade e coordenar o funcionamento de todo o programa. Então, você tem que ser o responsável ali por fazer as coisas acontecer, tá? Não precisa necessariamente que todo domingo você esteja como oficial do dia. Você pode colocar outras pessoas como oficial. Inclusive, a gente até recomenda isso, afinal de contas, um bom líder é aquele que prepara mais líderes, então é interessante outras pessoas irem aprendendo como dirigir o clube também. Até na pasta de pesquisador tem ali um requisito que tem a opção, né, do desbravador ficar como oficial do dia em uma reunião. Então é interessante, tá? Mas lembre-se que o responsável por fazer tudo aquilo funcionar é você. Tá, então você vai ter que orientar ali quais são os seus horários, quanto tempo na reunião de domingo você vai separar para especialidade, para classe bíblica, para recreação. E aí no dia da reunião você tem que estar sempre de olho ali para ver se tudo realmente está acontecendo da maneira como você imaginou. Lembrando que o dia a dia do clube acontecem muitas coisas, então às vezes você vai ter que ter aquele bom senso de eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para a ordem unida, um pouquinho mais de tempo para a classe, e você saber administrar para que o seu clube consiga cumprir tudo aquilo que vocês planejaram, né? E tudo funcione bem. Então, agora que a gente já sabe algumas funções, vamos então para algumas dicas para você, diretor. Primeira dica é: tenha um manual administrativo do clube de desbravadores, tá? Sempre tenha ele em mãos, porque muitas dúvidas, sério mesmo, muitas dúvidas que você tem vão ser respondidas pelo próprio manual. Então, se você tem dúvida para fazer um evento, para fazer uma investidura, como que funcionam as classes, para orientar algum conselheiro, algum instrutor, tudo isso tem ali no manual, né? Então, você tem ali a faca e o queijo na mão para tirar suas dúvidas e você poder gerir bem o seu clube. Nossa próxima dica é pesquise. Muitas dúvidas que a gente tem também a gente consegue sanar simplesmente pesquisando, né? Você tem ali, além do nosso site e o nosso canal, tem outros sites também, tem outros canais, tem o Desbravador Nota 10, Desbravatube, a DBV Mania. Então tem bastante conteúdo online hoje que te dá várias ideias, né, para você fazer tanto para sua investidura, para brincadeiras do dia a dia. Tem diversos outros sites ali, conteúdos na internet que vai te dar muitas ideias para investiduras, para classes. Tem as redes sociais também, tem grupos no WhatsApp. Tem o site Cantinho da Unidade também, que é um clássico que tem muito conteúdo bom. Então não deixe de pesquisar, que você vai acabar tendo muitas ideias legais que você pode aplicar aí no seu clube. Outra dica é networking, ou seja, faça amizades, converse com outros diretores, com regionais, com coordenadores, porque assim, com a experiência das outras pessoas, pode te ajudar muito, né? Eu, por exemplo, aqui no nosso clube, a gente queria melhorar um pouquinho a Ordem Unida, aí conversando com um diretor de outro clube, ele fez a Ordem Unida ali com balinhas e com bis, que toda vez que o desbravador acertava, ele ganhava o bis, se ele errava, ele devolvia o bis. Aí eu testei aqui no nosso clube, foi muito bom. Com chocolate, as crianças não erraram uma. Mas assim, é muito legal isso, né? Através do contato que você tem com outros diretores, outros membros da igreja ali, você consegue pegar bastante ideias e dicas muito válidas para você usar no seu clube também. 4. Seja criativo, gente. Busque alternativas diferentes, criativas, para você estar fazendo no seu clube, em atividades missionárias, atividades sociais diferentes. Faça ações na sua cidade, na comunidade, ações diferentes para ajudar na sua igreja. Então, use a criatividade, né? Faça algo diferente, faça algo que seja fora do comum, que o seu clube vai se destacar bastante. Nossa penúltima dica é: capacita-se. Olha só, é muito importante você buscar se capacitar cada vez mais. Então faça suas classes regulares e avançadas, depois faça líder,
faça especialidades, porque assim, não tem como eu ensinar algo que eu não sei, né? Que a gente fez uma brincadeira uma vez. Eu posso vir aqui no canal e falar assim, quem comentar aqui primeiro, sou o diretor nesse vídeo, vai ganhar um Camaro amarelo. Eu posso fazer isso? Não posso. Sabe por quê? Eu não tenho um Camaro amarelo para sortear para ninguém. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho, tá? E as crianças, elas observam muito, tá? Então elas prestam atenção se você está fazendo a sua classe, se você tem especialidade, se você busca estudar mais, né? Como que você vai chegar para o seu desbravador e cobrar que ele faça a classe, que ele faça um trabalho bem feito se você não faz? Aqui no nosso clube, o nosso clube gosta de fazer especialidades. Por quê? Porque eles veem a gente fazendo, a gente tenta incentivar, a gente pega os nossos trabalhos, faz com o máximo de capricho possível e mostra para as crianças, para eles verem como que é um trabalhinho caprichado. E isso motiva eles também a fazerem trabalhos caprichados, a terem uma faixa melhor, a terem todas as classes. Um exemplo bem legal é que às vezes a gente está cansado que liderar um clube não é fácil, ser diretor não é fácil. Nós já temos as classes, as especialidades que a gente precisava para nossas classes, mas mesmo assim, em toda investidora, a gente entrega especialidade para a gente receber também. Por mais cansado que a gente esteja, a gente faz. Por quê? Para as crianças verem que nós, mesmo tendo já todas as classes ali, a classe de líder, nós continuamos estudando, nós continuamos aprendendo, né? E isso acaba motivando a criança também, né? Ela pensa, nossa, meu diretor tem uma faixa legal, então eu também quero ter uma faixa legal. Meu diretor tem as classes, então eu também quero ter as classes, né? Então seja o exemplo. Essas crianças serão os futuros líderes do seu clube. Então tente refletir que tipo de liderança você está formando através do seu exemplo, né? Então se dedique o máximo possível, busque conhecimento, afinal de contas, não é? Essas crianças serão os futuros líderes do seu clube e serão um espelho da liderança que você demonstra através das suas atitudes hoje. E agora, se você já é um líder, você já tem suas classes, aí você pergunta, mas eu vou fazer de novo se eu já tenho? Sim, você faz de novo, para dar o exemplo, não é? Às vezes no clube vai passar uma especialidade que você já tem. Você vai lá e assiste a instrução de novo, você participa, esse contato vai fazer uma diferença muito grande com a criança. A caminhada de 20 quilômetros, todo ano tem. Você vai fazer essa caminhada de novo, todo ano? Sim, porque você é o diretor, você é o exemplo. Então você vai lá e vai fazer para apoiar o seu desbravador, para apoiar a sua criança, para apoiar o seu conselheiro. A classe bíblica você já fez umas 500 vezes, você vai participar ativamente de novo para poder dar exemplo para eles, tá? Um verdadeiro líder não é aquele que manda fazer, mas é aquele que faz, aquele que dá o exemplo, aquele que não manda as pessoas caminharem, mas sim aquele que caminha junto com elas. Então, faça a diferença, ande a segunda milha. Isso vai fazer uma total diferença na vida de cada desbravador. E a última dica é busque a Deus em primeiro lugar. Lembre-se que o nosso maior líder e o verdadeiro diretor do nosso clube é Deus. Então se consagre o seu clube, a sua diretoria, né? Trabalhe forte essa parte espiritual. Antes de começar as reuniões, faça uma oração, leia a Bíblia e livros de liderança espiritual para você se capacitar e ter uma liderança inspirada, né? Afinal de contas, Ele que vai te dar sabedoria e paciência para saber como agir, como falar e como direcionar o clube. Então, acima de tudo, tenha Deus em primeiro lugar. Quando você se torna diretor, você foi escolhido por Deus, mas lembre-se que você está aqui para servir. Então, quanto mais você sobe na hierarquia do clube, mais você serve. E o seu principal objetivo é que as crianças, os seus desbravadores, vejam o nosso grande líder, master avançado da galáxia, que é Jesus Cristo. Então, consagre o seu clube, consagre o seu relacionamento pessoal, a sua liderança a Deus. E esse foi então o nosso vídeo falando sobre diretor de desbravadores, tá? Se você tem alguma dúvida específica, comenta aqui embaixo que provavelmente a gente vai acabar respondendo você, né? Ou no comentário ou no vídeo mais pra frente, tá bom? E fica de olho que vai ter mais vídeos também falando sobre os demais cargos do Clube de Desbravadores. Eu fico por aqui, valeu pessoal!